Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal ManiG. Estou aqui para ajudar vocês nas análises das redações do Enem. Bom, galerinha, a gente está analisando as redações do Enem de 2017, cujo tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. E a gente está tirando todas essas redações, vale lembrar, créditos ao site do G1, a gente está tirando as redações do site do G1, viu? Bom, galerinha, a gente vai analisar a redação agora da Thaís Fonseca Lopes de Oliveira, viu? Créditos também a Thaís, né? Obrigada aí, Thaís. Sua redação a gente vai disponibilizar ela aqui e fazer a análise dela. Vale lembrar que todos estão no site do G1, tá bom, gente? Vou deixar o link abaixo para vocês conferirem as redações aí. Bom, galerinha, achei bem interessante a redação da Thaís. Ela não pôs título, né? Ela começou, ela citou algo bem interessante na introdução. Ela citou sobre a mitologia grega, né? Bem interessante também. Bom, a Thaís começou a redação o seguinte, né? Ela começou assim, a introdução dela. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana. Gente, olha que interessante. Você pode citar o que você quiser, livros, filmes, igual aqui no caso, né? Mitologia grega, contexto histórico. O que é interessante, igual ela estou aqui, ela sobre encaixar direitinho, fazer a analogia perfeita, contextualizar com o tema. Então, diferente do que você está, você tem que contextualizar, não se esqueçam disso. Contextualizar com o tema proposto. Então, quando ela cita aqui odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes, ela contextualizou de forma perfeita, né? Que foi exatamente o tema sobre desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Então, ela está citando aqui sobre a luta dos deficientes também. Ela citando a mitologia grega, né? No caso de Sísifo, dele, né, ter sido condenado a rolar uma enorme pedra, morrer acima eternamente. No caso, ela está assemelhando isso à luta dos deficientes aqui no Brasil, né? Sobre esse tema. Então, sobre fazer uma analogia perfeita, uma excelente contextualização. Então, indiferente do que você citar, tem que ter a ver com o tema, né? E diferente daquilo que você colocar, tem que ter uma contextualização que tenha a ver com o tema, para reforçar o seu argumento, claro, né? Então tá, ela diz o seguinte, né? Ordianamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação, né? Que o tema foi desafios, né? Desafios para a formação educacional dos surdos, então ela está falando sobre educação. Nesse contexto, não há dúvida de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, olha só que interessante, o tipo dela de redação é o tipo de redação excelente, né? Que é perfeito, porque no caso aqui, ela já cita, deixa explícito os argumentos já no primeiro parágrafo, o que ela vai defender, a tese dela, quais argumentos ela vai defender no primeiro parágrafo e no segundo. Então, ela já deixa um esqueleto bem montado da redação já na introdução. E quais que seriam os argumentos dela que ela vai citar, que ela está citando aqui, ó? Quando ela diz o seguinte, né? O desafio educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só a primeiro argumento, negligência governamental, e o segundo, mas também ao preconceito da sociedade. Então, negligência governamental é um argumento dela e o preconceito da sociedade. Vamos ver se vai estar bem coeso aqui, olha só que interessante. Por isso que eu gosto desse esqueleto, porque ele já deixa claro. No primeiro parágrafo, vamos ver se ela vai falar sobre o primeiro argumento que ela diz aqui, negligência governamental? Então tá, olha só, olha o seguinte, gente, que interessante, o primeiro parágrafo de argumentação dela, né? Que ela vai citar, no caso, o segundo parágrafo, mais o primeiro de argumentação. O primeiro é a introdução, o segundo foi o primeiro parágrafo da argumentação. Vamos ver se tem alguma coisa a ver com a negligência governamental. Olha só, ela diz o seguinte: a Constituição Cidadã de 1988, né, Constituição Federal no caso, garante a educação, desculpa,
inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o poder executivo não efetiva esse direito. Ou seja, sim, aqui está perfeitamente ligado a ver a negligência governamental, quando ela diz que o poder executivo, na sua Constituição, o poder executivo não efetiva esse direito. Então, sim, está perfeitamente coeso, né, coerente com o argumento dela. Aí ela diz o seguinte, não efetiva esse direito, consoante Aristóteles, ou seja, citou, né, o filósofo para reforçar a argumentação dela, consoante Aristóteles no livro Ética a Nicômaco. A política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, verifica-se que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, ou seja, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Olha que interessante, ela citou sobre a Constituição, sobre a negligência governamental. Citou aqui que apesar de estar no papel, isso não é bem efetivado na prática, né? Então, ela frisou aqui perfeitamente o primeiro argumento dela, que foi sobre a negligência governamental. Agora vamos ver se o segundo argumento dela vai ser, no caso, sobre o preconceito da sociedade. Olha só que interessante. Ela começa dizendo assim, segundo argumento. Outro sim, um preconceito da sociedade. Então, ela já começou reforçando. Isso que é interessante, essa parte de coesão, né? De você ir retomando aquilo que você quer lembrar, igual no caso aqui. Ela retomou aquilo que ela quer lembrar na introdução, no segundo argumento. Ela já diz o preconceito da sociedade, né? Que é o outro argumento que ela citaria aqui. Ainda é um grande impasse a permanência. Ela vai explicar por quê, né? A permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência de discriminação contra os surdos é o reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo ela vai citar outro filósofo ou outra pessoa importante para reforçar aquilo que ela está dizendo, para dizer, olha, não sou eu que estou dizendo isso, né? No entanto, segundo o pensador ativista francês Michel Foucault, Foucault, eu acho, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam, para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor barreiras da formação educacional dos surdos. Voltando também ao tema. Bom, olha que interessante. Agora, qual que vai ser a proposta, né, de intervenção? O que pode ser feito para mudar? O que ela acha que mudaria, né, esse problema? Ela diz o seguinte, para concluir, né? Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Como? De que maneira? Quem? Fazendo o quê, né? Cabe ao Ministério da Educação fazer o quê, né? Criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano dos direitos dos surdos. Uma vez, ela está explicando, né? Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por consequente, conscientizem-se. Desse modo, olha que interessante, ela vai voltar na introdução dela, no último parágrafo, olha só, desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão os desafios de Zeus. Ou seja, ela fez uma analogia como os deficientes sendo Sísifos, né, da mitologia grega. Então, ficou muito interessante a redação dela. Ficou bem elaborada, bem estruturada, e ela citou o quê? A mitologia grega, que soube encaixar direitinho com o tema e com os argumentos dela. Bom, gente, espero ter ajudado também. Não tem segredo, só você saber expor suas ideias, expor seus argumentos de forma clara, né? Que dê para o leitor, pro leitor também, né? Para o corretor entender a sua redação. Bom, certinho? Bom, espero ter ajudado. Mais uma vez, obrigada aí a Thaís, né? Por disponibilizar a sua redação. O site do G1 também, créditos a ele. E te vejo nas próximas análises de redação. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar para vocês ficarem ligadinhos aí. Beijinhos e até a próxima análise de redação.